boa noite. Como é bom sentir o amor de Deus. Como é bom ver o amor de Deus. Hoje, queria convidar os irmãos para a gente refletir um pouco sobre a ceia. A gente costuma vir aos cultos, participamos da ceia, muita coisa se fala sobre ela, e aí a gente às vezes até fica com medo se a gente é digno ou indigno de participar da ceia, como fala Paulo. E o que é, na verdade, a ceia do Senhor? E quem pode participar e quem não pode participar? Por que nós fazemos a ceia do Senhor? Qual é o objetivo? Qual é a lógica que isso tem? É algo sobrenatural que pode transformar a nossa vida? O que é? O que é para vocês? Hoje nós vamos tentar, à luz da Bíblia, entender um pouquinho melhor. Eu não sei se a gente consegue, se dentro da nossa cabeça isso cabe com todo o tamanho, toda a dimensão que tem, mas pelo menos um pouquinho melhor a gente vai entender hoje com base em alguns textos da Palavra de Deus. Que o Senhor nos ilumine, nos dirija, nos oriente, nos ensine, enquanto nós meditamos nessa palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Essa história, ela começa no ano 1440 antes de Cristo. 3.400 e tantos anos atrás. E ela está registrada no livro de Êxodo, capítulo 12, é onde tudo começa. E lá diz assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas da porta e das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir. Cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão.
Comereis às pressas, é o Pessah de Yahvé, ou passar, a passagem do Senhor, a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Vocês vão celebrar esse dia para sempre. Isso aqui é antes das últimas pragas do Egito. O Senhor orienta o seu povo para o êxodo, para sair do Egito. É interessante que um cordeiro é escolhido no 10º dia do mês de Abib, mês de abril. Para eles isso vai da metade de março até metade de abril, mais ou menos. E no 14º dia desse mês, mais ou menos ali pelo final de março, ele deveria, para nós, final de março, ele deveria ser imolado, deveria ser morto, executado. O sangue, eles deveriam comer tudo naquela noite, o sangue passado na trave, na verga da porta e nos umbrais. E isso serviria como sinal, para que ao passar o Senhor, aqui é Cristo que passa, naquela casa que tem a marca, a morte não entra. Essa marca é a marca dos que creem. Desde aquele dia, uma libertação está para acontecer, e a gente vê um processo que se repete de novo, depois com Jesus Cristo. Um cordeiro inocente morre para que as pessoas sejam libertas, sejam salvas. E o sangue dele é a marca para que elas não sejam condenadas, para que a desgraça não entre na casa delas. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Guarda isso só para a gente ir para frente. A gente vai buscar mais textos. Êxodo capítulo 12, versos 43 ao 45, diz assim, Então o Senhor ordenou a Moisés e a Arão: eis as leis para o sacrifício de Pessah, da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Entretanto, o escravo comprado, depois de circuncidado, terá o direito de comê-la também. O residente temporário e o assalariado e o estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. Então nem todo mundo poderia depois, mais tarde, quando eles fossem comemorar a Páscoa, participar dessa ceia. Então tem uma restrição. Agora, qual é? A gente quer chegar nisso. Êxodo capítulo 23, de novo fala sobre a celebração da Páscoa. E diz assim, 3 vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. Comemorarás
a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado, na primavera, no mês de Abibe, ou de abril, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias. Ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Ainda no Êxodo, de novo, o Senhor dá instruções sobre a comemoração desse dia, da Páscoa. Aqui no Êxodo, Moisés, ele está falando sobre essa preparação, e o Senhor manda uma palavra logo em seguida da instrução sobre as 3 festas, né? E a gente hoje está focado na festa da Páscoa. Eu vou deixar isso para ler no final. Me lembrem desse texto, porque é muito forte, tá, gente? Aí, vamos juntar as pecinhas. Ainda, Êxodo capítulo 23, perdão, Deuteronômio, já vamos para frente, 23 é o que eu não vou ler agora. No livro de Deuteronômio, capítulo 16, de novo, Moisés, no seu discurso, ele vai falar de novo sobre essa ceia, sobre esse dia, sobre a Páscoa. Eu estou lendo todos esses textos, é um pouquinho chato, mas a gente precisa criar a base na palavra. A gente precisa ouvi-los, depois a gente vai montar o quebra-cabeça com a ceia e com o Novo Testamento. Guarda o mês de Abibe, celebra o Pessá, a Páscoa do Eterno. Pessá é a palavra hebraica que quer dizer passagem, a passagem do Eterno, a Páscoa. O teu Deus, porquanto foi numa noite no mês de Abibe, ou de abril, que Yahvé teu Deus te libertou e te fez sair do Egito. Sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, o teu Deus, um animal dos teus rebanhos, de bois ou ovelhas, no local que Yahvé escolher para a habitação do seu santo nome. Não comerás pão levedado, feito com fermento, mas durante 7 dias durante os 7 dias da celebração, comerás tua oferta com matzá, ázimo, ou pão asmo, pão sem fermento, sem levedo, não fermentado, pão que faz recordar a aflição, pois foi às pressas que deixaste a terra do Egito, a fim de que em todos os dias da tua vida te lembres da época em que te tirei do Egito. Percebem que começa a ganhar um sentido a ceia e a celebração da Páscoa? Lá atrás a gente viu um cordeiro é escolhido para ser morto e ser comido no dia, na noite em que o Senhor vai tirar eles do Egito. Aqui ele explica o porquê é o pão sem fermento, porque naquele dia não haveria tempo para fermentar o pão. Eles precisavam preparar a refeição rápido e comer rápido. Se espera o pão fermentar, crescer, não daria tempo. Ele diz, vocês comam depressa, lá no Êxodo. Ele diz, comam depressa, e não deixem nada para amanhã. Nenhum resto deve sobrar para o dia seguinte daquela ceia. Daquele cordeiro que eles matam em Êxodo, nada deve sobrar. É muito parecido, isso é profético, gente. Não sobra resto, não tem corpo daquele sacrifício no dia seguinte. Igual, lembra muito, muito a morte e ressurreição de Cristo. O túmulo está vazio no outro dia, não tem corpo. E isso
para os romanos era um problema, porque igual a lei de hoje, tu precisa, para provar que existiu um crime, uma morte, precisa ter um corpo. E não tinha corpo. O corpo de Jesus não é encontrado, o corpo desse cordeiro não é encontrado. É profético. Durante 7 dias não permitirás que seja encontrado fermento em todo o teu território. E da carne que tiveres sacrificado na tarde do primeiro dia, nada deverá sobrar para a manhã seguinte. Não podereis sacrificar a Páscoa em qualquer das cidades que Yahvé teu Deus te concederá, mas exclusivamente no lugar que o próprio Yahvé teu Deus tiver escolhido para aí fazer residir o seu nome. Para aí fazer residir o seu nome. Presta atenção. A ceia da Páscoa não podia ser comida em qualquer lugar, não poderia ser realizada em qualquer lugar, mas numa cidade específica, num lugar específico. E que lugar é esse? Aonde Yahvé teu Deus tiver escolhido para fazer residir o seu nome. Presta atenção, vai guardando isso. Por enquanto parece que isso não faz muito sentido. Deus escolhe lugar, Deus escolhe... Lembra que no texto anterior a gente viu que haveria restrição para participar da ceia? Nem todos podem participar. Só o povo, que era o povo ali escolhido de Deus, que era circuncidado, que era... Agora ele diz, olha, também não pode ser em qualquer lugar. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser em qualquer lugar. Mas que lugar? O lugar onde reside o seu nome, com N maiúsculo. Que nome? O Pessá da Páscoa à tarde, sacrificarás o cordeiro de Pessá da Páscoa à tarde, ao pôr do sol. O comerás no tempo determinado em que saíste do Egito. E o grelharás e o comerás no local específico que o Eterno, o teu Deus, determinar. Ao raiar do novo dia, voltarás e irás para as suas tendas. Durante 6 dias comerás pães ázimos, sem fermento. E no 7º dia haverá uma solene reunião geral em honra do Senhor, Yahvé, o teu Deus, e nenhum trabalho farás. Ele ordena a ceia, ele ordena uma reunião, um culto em honra a Deus. Vocês percebem que a gente começa a ter aqui algumas coisas? Culto, igreja, ceia. Ele fala aqui também do pão, na tradução do Almeida, Ferreira de Almeida, traduz: comerás o pão da aflição, o pão sem fermento, para que você lembre durante toda a sua vida de como eu te tirei do Egito. Está falando isso para o povo da época. Não em qualquer lugar, mas onde residir o nome do Senhor. Com isso, a gente criando a base de todos esses textos, eu quero ir para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso 26. Agora a gente vai juntar todas as partes. Capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou-o e o deu
aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão dos pecados. Parece simples, né? Mas isso aqui é de uma profundidade. Quando ele pega o pão, a gente precisa imaginar essa cena. Eles estão no meio da ceia, o Senhor pega um pedaço de pão e parte. E ele diz: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Quando a gente vai à carta de Paulo aos Filipenses, e ele diz que Jesus é Deus, e ele abre mão de ser Deus, ele entrega tudo para se tornar igual a nós, para nos salvar. É bonito, né? É Deus abrindo mão de ser Deus para a sua salvação, para a minha salvação, para a tua salvação. Ele deixa de lado tudo, ele abandona tudo, por amor a nós, por amor a você. Quando ele quebra esse pão na ceia, ele está nos ensinando que ele está entregando a última coisa que ainda não foi entregue. O seu corpo vai ser entregue para o sacrifício. A última coisa que resta. Ele abriu mão de ser Deus, ele abriu mão de ser homem. E entrega o corpo. E distribui. E dá para os discípulos. Do mesmo jeito que aquele cordeirinho é morto lá na Páscoa, quando o povo é liberto da escravidão do Egito, do mesmo jeito o corpo de Jesus é dado, é entregue, ele mesmo o entrega para o sacrifício. Agora, na Páscoa, naquele dia, e ele é dado, é distribuído. Do mesmo jeito, ele pega o cálice e entrega aos seus discípulos e diz: esse é o meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. A palavra remissão vem do latim remitere, acho que esse é o verbo, e quer dizer perdão, quer dizer mandar de volta, quer dizer deixar de cobrar uma dívida. Gente, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos afirmando isso, que nós cremos, da mesma forma que o sangue do Cordeiro é passado nas portas, quando eles saem do Egito e são libertos da escravidão do Egito. Da mesma forma, quando nós participamos da ceia, é como se nós passássemos o sangue do Cordeiro na porta da nossa casa, para que a ira do Senhor não caia sobre nós. E
Então a ceia é algo realmente muito significativo. Ela é algo muito importante. É o momento que eu pego e faço essa mesma coisa. E eu também estou sendo liberto. Liberto do quê? Da escravidão do pecado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verbo remissão, o verbo original hebraico diz mandar de volta. Arranca o pecado de você e manda de volta. Toma essa, Satanás. Naquela cruz, o Senhor dá o troco. Naquela cruz, o Senhor faz justiça. Por um homem, o pecado entrou no mundo, por um ele foi tirado. A justiça de Deus é feita. Toda vez que nós participamos da ceia, nós declaramos: eu creio na justiça de Deus, e eu passo o sangue do Cordeiro na minha testa, na porta da minha casa, e a ira de Deus não me alcançará. Vocês percebem isso? É isso que a gente está declarando quando nós participamos da ceia. A gente não está declarando que a gente não tem pecado. A gente não está declarando que a gente é perfeito. A gente está declarando que a gente crê no poder do sangue ou no poder da morte de Cristo naquela cruz, que a gente crê no sacrifício dele e que isso é suficiente para que eu escape da ira de Deus. Jesus, ele faz nesse momento a última entrega. Ele entrega a última coisa que ele tem para entregar por amor a você. Isso quer dizer que ele realmente, quando ele entrega o seu corpo para o sacrifício, ele entregou tudo. 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 Não sobrou nada. 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 Lembrem, a gente já falou aqui quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não é o cálice da cruz, nem do açoite, nem da vergonha. Os apóstolos passaram por isso. O cálice de ser abandonado por Deus, de ser abandonado pelo Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele escolheu levar sobre si todos os nossos pecados, tudo. A nossa dívida, o nosso débito com Deus, que é impagável, ele trouxe sobre si, entregando o seu corpo para o sacrifício. É isso que ele deixa claro quando ele parte o pão. Eu estou entregando, isso é o meu corpo, que vai ser entregue e destruído para que vocês sejam salvos. Quando a gente vai para Coríntios, para a gente encerrar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, texto que a gente já usou muito aqui. A partir do verso 20. Aqui a gente vai agora entender quem pode participar da ceia e aonde ela é realizada. Nos tempos antigos, quando o Senhor dá a ordem para Moisés, eles tinham que realizar essa ceia em Jerusalém, na cidade onde reside o nome. E também quem não fosse do povo de Deus, ou que não fosse um escravo comprado e que não fosse circuncidado, não poderia participar da ceia. E isso é muito importante agora, porque às vezes eu sei que tem irmãos que não participam da ceia
Ah, porque eu ainda sou escravo do cigarro, porque eu ainda tenho defeito disso, daquilo, ou porque eu briguei com o irmão. Presta atenção. Verso 20. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está acusando eles aqui. Carta aos Coríntios. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Tinha uns que chegavam a encher a cara. Agora, lembrem o seguinte, vocês lembram como é que foi a primeira ceia antes da libertação no Egito? Pega um cordeirinho e comam tudo. E se tiver demais, chama teu vizinho para comer contigo. O propósito da ceia aqui, já no Novo Testamento, igreja de Corinto, e esse muito provavelmente é o primeiro registro da ceia, porque os evangelhos muito provavelmente não tinham sido escritos ainda. Presta atenção. Qual era o objetivo dessa ceia? Comunhão, exercício do amor. Por isso que é importante você vir à igreja. Lembra, lá no Antigo Testamento ele diz aí, vocês convoquem uma grande assembleia. Reúnam o povo e comam. Toda vez que vocês fizerem isso, lembrem-se, é para lembrar como vocês foram libertos da escravidão. Toda vez que nós participamos da ceia, é para lembrar como nós fomos libertos da escravidão do pecado. Será que não tendes casas onde podeis comer ou beber? Agora presta atenção nisso. Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem. Percebem o que é indignidade de participar da ceia? Não estou nem aí para os outros, não estou nem aí para a igreja, não estou nem aí para nada. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. O pessoal chegava, se reunia, era aquela festa, cada um trazia a sua ceia, a sua comida, comiam, e quem não tinha nada ficava sem comer. E aí a gente começa a perceber quem que é indigno de participar da ceia. Paulo diz, ou vocês de fato desprezam a igreja de Deus. Viver dessa maneira, participar da ceia dessa maneira, é desprezar a igreja de Deus. É não reconhecer a igreja. Na tradução de Almeida, Ferreira de Almeida, diz, não discerne. Não entende o que é igreja, não entende o que é amor. Quem não ama, está morto. João falou no Evangelho. Verso 24. Verso 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quer dizer, o Senhor me ensinou aquilo que eu falei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Façam isso para lembrar o que eu fiz por vocês, para lembrar o dia que eu tirei vocês da escravidão do pecado, para lembrar que eu entreguei o meu próprio corpo, para que a ira de Deus não caísse sobre vocês, sobre nós. E logo, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, verso 26, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é falado em todas as ceias aqui.
Então presta atenção. Para recapitular, o que é a ceia? O que ela é? Quando eu participo da ceia, para a gente entender melhor, é a mesma coisa que aconteceu lá no Egito. Eu pego o sangue do cordeiro e passo na minha casa. Ele disse que o Senhor fala lá no Antigo Testamento que no lugar onde habita o nome, esse é o lugar para a ceia ser tomada. Esse pode tomar a ceia. Ora, aquele que crê é digno de tomar a ceia. E onde é que o nome habita hoje? Ainda é em Jerusalém? Aonde o Senhor habita hoje? Em Jerusalém? É lá que tem que tomar a ceia? Ele habita aqui. Entenderam? É isso que ele está dizendo. Quem é digno então de participar da ceia? Todo aquele que crê que Jesus morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados. E todo aquele que é morada de Deus, que tem o Espírito Santo. Todo aquele que crê. Você pode aceitar Jesus sem o Espírito Santo, mas você não pode crer nele sem o Espírito Santo. Isso é dádiva, é dom de Deus. Entende? Quem é indigno? Aquele que não crê. Então o sujeito que vem e participa da ceia só por participar, para pegar uma carona nesse negócio porque vai que dá certo, indigno. Judas caiu nessa. Judas tomou a ceia para sua condenação. Por quê? Porque ele não cria que realmente o Senhor ia morrer naquela cruz, entregar o próprio corpo em sacrifício. Ele não creu que o sangue de Jesus estava sendo derramado para que ele não fosse alcançado pela ira de Deus. Agora olha que forte isso. Quando tu toma a ceia, tu está dizendo para o Senhor: Senhor, eu acredito que por causa do teu sangue, eu estou passando o teu sangue no umbral da minha porta aqui, ó, e eu sei que a tua ira não cairá sobre mim. Quando a gente vai indo para o fim dos tempos, para a volta de Jesus, a ceia fica mais especial ainda. Nós já estamos terminando, gente. Porque muitos leem o Apocalipse e como tem uma linguagem forte, né, de meio de terror, vamos dizer assim, né, se tem medo que a ira de Deus vai cair sobre você. Não, se tu tiver passado o sangue do Cordeiro na porta da tua casa. Cuidado, assim, eu não estou dizendo, não é a ceia que faz isso, mas aquilo que você declara quando toma a ceia. Anunciais a morte do Senhor até que venha. É isso que tem poder, é isso que te livra. Paulo diz: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe, sem consciência do corpo do Senhor, ou sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua condenação. É a situação do Judas. Se eu não creio que o corpo de Cristo, que Jesus se entregou naquela cruz, lembra da cena de partir o pão? Esse é o meu corpo. Quebra o pão. Eu estou entregando o meu corpo para ser destruído, para ser sacrificado, para que você tenha vida. Glória a Deus. Se tu crê nisso, tu é digno. Se tu não crê nisso, é indigno, é inútil, e tu vai para a perdição, igual Judas foi. E ele diz: e é por essa razão, por vocês não discernirem essas coisas,
é que há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormem, e até gente que já está morta e não sabe. Há entre vocês vários que já morreram e não sabem, porque vocês não creem nisso. E a maior demonstração que a igreja de Corinto tinha de que eles não criam nisso, que eles não entenderam nada, é aquilo que estava no tema no começo. Eles comiam e bebiam e se embriagavam, e os que não tinham nada passavam fome, e ninguém não estava nem aí. Isso não é igreja, isso não é ceia. Eu não posso encerrar sem ler o texto de Êxodo 23, 22 a 25. Falei que eu ia ler porque é muito forte. Vamos voltar lá. Êxodo. O texto que a gente leu antes era a lei sobre as festas anuais, e aqui que ele institui a festa da Páscoa. E logo depois do Senhor ordenar as 3 festas, né, aqui, através de Moisés, olha o que ele diz. Presta atenção. A Páscoa é a festa da passagem. É quando o Senhor passa adiante. É quando o Senhor não passa pela casa deles. Eis que eu envio o meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Leva isso para o teu coração. Toda vez que tu toma a ceia e tu declara que Jesus morreu naquela cruz por ti, que Ele entregou o seu corpo e o seu sangue para que os teus pecados fossem perdoados, o Senhor te responde assim, eis que eu envio o meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza para o lugar que tenho preparado para ti. Tem mais. Respeita a sua presença, a presença do anjo, que é o próprio Senhor, porque aqui é o anjo do Senhor. E ouve a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome, com N maiúsculo. Mas se escutares fielmente a sua voz, fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, e eu os exterminarei. Eu vou limpar o caminho, eu vou tirar tudo da frente, não tem inimigo que pare em pé diante de ti. Porque eu passarei adiante. O Pessá, a Páscoa, é o passar adiante. Da mesma forma como o Senhor abriu o caminho pelo mar, da mesma forma como o Senhor tira eles do Egito, e aqui ele está falando sobre a entrada do povo na terra de Canaã, a chegada na terra, ele diz, eu vou na frente de novo. Não te curvarás perante os seus deuses, nem lhes prestarás culto, não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás os seus deuses e quebrarás as suas colunas sagradas. Servireis tão somente a Yahvé, o vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu meio. Pega junto com o texto de Coríntios. Por isso que muitos entre vós estão fracos, doentes e outros até mortos. Por quê? Porque nós somos rebeldes, a gente não anda conforme a palavra do Senhor. O que Ele nos promete aqui é que se nós cremos, irmãos, se nós cremos que o Senhor se entregou completamente, até mesmo o seu corpo, lembra do quebrar o pão, partir o pão, dar o cálice, isso é dado para que nós fôssemos salvos.
Então, se tu crê nisso, tu é digno de participar da ceia, e a ira de Deus não vai cair sobre você. As bênçãos serão derramadas. Essa é a importância de participar da ceia. Não é se tu cometeu um pecado, se tu cometeu um erro. Deus, o Senhor, Ele te fortalecerá, e tu vai conseguir se arrepender, e tu vai se livrar desse pecado. Ele vai ser arrancado de você, porque quando você entra para participar da ceia, você está dizendo: Senhor, eu creio no poder do teu sangue, eu creio que tu te entregou naquela cruz, eu creio que o teu corpo foi dado como a última coisa, o último sacrifício, para que eu seja salvo e a tua ira não cairá sobre mim. E quando tu dá essa abertura, e tu faz isso participando da ceia, o pecado vai ser arrancado da tua vida. Em nome de Jesus. Amém?